com um know-how sensacional para dividir muito talento com vocês, tá certo? Eu vou ficar aqui do ladinho para chamar eles aqui ao palco. Para começar, eu quero então convidar o Chase Olson. Vem para cá, ele é CBO e founder da Smart Sky. Seja bem-vindo. Ele está aqui. Também vai compor esse painel a Ana Júlia Caetano. Ela é entusiasta GIS para o mercado da construção civil e representante da imagem Esri Brasil. Bem-vinda. Também com a gente a Maria Augusta Zanella, que é engenheira civil especialista técnica AEC, Pars Autodesk. Bem-vinda. E o nosso quarto participante do painel já está chegando aqui, Arthur Colombini, que é Account Manager na linha de negócios Unit na Pars. Seja bem-vindo. E agora, então, nós vamos acompanhar esse painel com esses 4 nomes aqui. Bom painel para vocês. Muito obrigado pela introdução. Então, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente quer fazer uma experiência um pouco diferente, né? Por isso a gente está aqui em 4 empresas, justamente para apresentar para vocês uma solução. A gente entende que hoje em dia, né, cada empresa representa uma parte do que é a possibilidade de uma solução. E espero que aqui dentro de 1h30 a gente consiga apresentar isso de uma forma um pouco mais clara. Primeiro eu vou começar aqui com um vídeo para vocês, um vídeo inclusive que foi lançado, vídeo da Iron Man, né, mas que a gente lançou no mercado em 2019 com essa visão. Hoje, 2 anos depois, a gente espera que a gente vai poder apresentar muito do que a gente está vendo. Saiu sem o som. Então, hoje 2021, a gente ainda olha uma imagem dessa e muitos aqui vão pensar isso é extremamente futurístico, né? E eu também, obviamente, olho isso, eu acho que é muito futurístico. Porém, depois de 5 anos trabalhando com as tecnologias, eu olho isso e eu entendo que hoje nós temos acesso a todas as tecnologias necessárias para gerar o que o Tony Stark fazendo nesse vídeo. Highlight the Unisphere. Então, nada mais é desse vídeo do que a interação de várias tecnologias, né? Que é o sumo da transformação digital. A gente entende essas tecnologias como captura de realidade aumentada virtual, internet das coisas e daí sim inteligência artificial. Então, antes de entrar nisso, a gente quer falar um pouco, vamos dizer, a palavra-chave do momento, né? Hoje a gente está falando e tratando muito de BIM, quando a gente fala da construção. E isso é muito importante. Porém, um estudo lançado, inclusive, do ano passado pelo Autodesk, analisou 12 países e como que esses países estavam enxergando o futuro da transformação digital na construção. E o estudo deu vários insights, alguns positivos e alguns não tão positivos, né? Para o Brasil, o principal foi que o Brasil saiu em primeiro lugar, diferente da Europa, de vários países da Europa, dos Estados Unidos, quando se trata de investimentos no conceito, na metodologia e softwares BIM. Porém, do outro lado, saiu em último lugar quando se fala de investimentos em outras tecnologias como captura de realidade, Big Data e inteligência artificial. Então, hoje, a ideia da gente é realmente abordar essas outras tecnologias, para a gente entender qual é a importância de trabalhar primeiro com a captura de realidade. Tudo começa na digitalização hoje, ou pelo menos é para começar. Uma vez que eu trabalho com isso, eu não estou trabalhando mais com produtos. Não é o DWG que eu quero. Eu quero um insumo, eu quero um dado que me dá a possibilidade de fazer um DWG. Ou uma simulação de corte-aterro, ou uma compatibilização com BIM, ou qualquer outro produto. Eu quero um insumo, eu quero dado, eu quero informação. Uma vez que eu tenho isso, aí sim,
Eu pego meus softwares de engenharia, eu pego meus softwares de GIS, eu começo a trazer inteligência ao meu modelo, aí eu estou trabalhando dentro do BIM de verdade. E aí, depois disso, eu consigo extrair mais inteligência, melhores produtos e, por fim, através de soluções como a da Unity, a gente consegue explorar essas possibilidades em ambientes virtuais, seja realidade virtual ou aumentada. Então, primeiro falando do BIM, né? Muitas vezes quando a gente fala do BIM, isso não é só do Brasil, isso é um pouco do mundo, a gente está pensando muito no projeto, o edifício, o ponte, a rodovia, mas essa rodovia ela tem que encaixar em algum lugar. Esse aeroporto tem que ser inserido em algum local. Esse local tem um terreno, tem vegetação, tem interferências, tem várias questões que precisam também ser analisadas e estudadas. Por isso é importante começar a trabalhar com tecnologias que geram esses insumos, esses dados. Também é importante entender um pouco o que é um gêmeo digital, né? Segundo o Autodesk, um gêmeo digital é uma representação digital de um objeto ou ambiente físico que compreende não só a modelagem 3D, mas também informações dinâmicas que envolvem em tempo real. Basicamente, o teu BIM é para ser seu gêmeo digital em tempo real. Não é uma coisa para um momento. A gente o BIM não foi criado, gerado para substituir o CAD. Não existe BIMista, como havia CADista. Hoje o BIM não é para ficar só na fase de projetos, apesar de agregar muito valor na fase de projetos. Mas ele tem que entrar na obra, ele tem que acompanhar. Senão a gente deixa muita inteligência para trás. Então, para isso, eu vou começar falando da Smart Sky. Nós somos uma empresa, um hub, hoje a gente é o maior hub de captura de realidade da América Latina. O que é captura de realidade? Se baseia no uso de ferramentas que, através de um captura em campo, um processamento em nuvem, consegue gerar esses dados, esse insumo, de tal forma que você consegue gerar essas informações, medições, relatórios, etc. E essas tecnologias são mais conhecidas pelo drone e pelo laser scanner, porém, o nosso celular é uma tecnologia de captura de realidade, uma câmera 360, entre várias outras tecnologias. E essas tecnologias, muitas vezes, eles são capazes de gerar o que a gente chama de nuvem de ponto. Para quem não sabe o que é nuvem de ponto, eu vou apresentar aqui rapidamente. Então, aqui no lado de cima, você tem o Google Street View. Embaixo, você tem o que chama de nuvem de pontos. O nuvem de pontos, como a gente está vendo aqui, ela é representada por 4 características: longitude, latitude, altitude e cor. Então, chama nuvem de pontos porque são milhões de pixels, cada pixel com essas coordenadas. Com isso, eu pego um pixel, pego outro, eu tenho distância. Eu traço vários pixels, eu tenho um perfil. Então, agora eu começo a fazer medições e análises em nuvem. E um exemplo disso, aqui a gente está vendo um levantamento com um equipamento que chama RTC, da Leica, junto com a estação total, por isso tem esses targets aí. É um levantamento que, normalmente, para fazer um as-built, um as-is de um prédio dessa, a gente está falando de 1 mês e meio, 6 a 8 semanas de levantamento. Treino a laser, desenho, etc. Em um dia, 9 horas de captura, 20 dias de modelagem, é capaz de chegar nesse modelo. Com uma precisão de 2 milímetros. Obviamente, o que a gente vai trabalhar com a tecnologia que a gente precisa para aquele momento. Isso é um exemplo daquele prédio, drone por fora, o laser scanner por dentro e a modelagem, scan to BIM. A modelagem acontecendo. Hoje a gente vê muito mais um levantamento tradicional que gera um DWG, que esse DWG é passado por uma software como Revit, entre outros, e é feita uma modelagem a partir do DWG. Aí você perde muita informação, muita confiabilidade e muita velocidade. Então, só conhecendo um pouco o nosso hub, o que é a Smart Sky? Hoje a gente trabalha com drone, laser scanner, fotogrametria indoors, que é o Matterport, câmera 360 e realidade aumentada. E hoje a gente vai abordar algumas deles. Também nos separamos o uso dessa tecnologia de acordo com a fase da obra. Se for prospecção, greenfield, uma nova área, é o drone, simples, nada mais, gera toda a informação que você precisa. Ah, não, eu vou fazer um retrofit, uma reforma, que é o caso do case study do dia. Ah, não, já é outras tecnologias. Eu preciso, além do drone, uma tecnologia que consegue digitalizar o meu ambiente indoors, internamente. Depois disso, eu estou na fase do meu projeto. Agora eu preciso de precisão. Estudo de viabilidade não precisa tanta precisão, precisa de informação. Agora não. Agora eu vou criar um projeto executável.
Aí não é só a tecnologia de captura de realidade, e sim também a tecnologia de topografia tradicional, GNSS de várias formas, acessão total, RTK, etc. E, por fim, a construção, onde a gente agrega várias tecnologias em momentos diferentes. Então, entrando rapidamente nessa case study, o que a gente fez? Nós pegamos um projeto do Rio de Janeiro, um retrofit, onde você tem um cliente principal e 4 construtoras concorrendo para esse projeto. Hoje, essas construtoras evitam o máximo investimentos altos. Por quê? Não sabe se vai ganhar o projeto, mas ela quer o máximo de informação para ela também não gerar uma proposta, um orçamento, que depois ela vai dar problema para ela. Então, com essas tecnologias, você tem ganho de velocidade, ganho de várias coisas. Tudo que você vai ver aqui foi levantado em 3 dias de operação por uma pessoa física, que está hoje falando com vocês. Então, eu fui em campo com o drone, fui em campo com essa tecnologia Matterport, e eu levantei em 3 dias todos os dados. E depois, em menos de 2 semanas, colaborando com os nossos parceiros, foi gerado toda essa inteligência que vai ser apresentada para vocês hoje. Então, isso é o ferramenta SiteScan, é um ferramenta que foi desenvolvido em São Francisco, investido pelo Autodesk em 2015, adquirido pela Esri em 2019, hoje é sitescan.arcgis. A única plataforma do mercado de drones que integra diretamente com o Autodesk, BIM 360 e ArcGIS Online. Então, aqui a gente está visualizando essa obra, onde a gente tem o ortomosaico, que é uma mapa 2D, a gente tem centenas e dezenas de imagens para a gente estar analisando, seja para fins de análise, protocolar o projeto com a prefeitura, para que seja. E aqui a gente está trabalhando com dados. Isso está em nuvem. Isso está em nuvem por tempo ilimitado, processamento ilimitado. Com isso, eu consigo começar a extrair as minhas medições. Então, agora a gente fez um perímetro e isso me gerou uma informação 3D. Mas como assim? O drone está enxergando atrás daquela 2D uma nuvem de pontos, que é essa visual que a gente está enxergando agora. Lembrando que cada pixel que vocês estão enxergando tem aquelas 4 características: longitude, latitude, altitude e cor. Agora eu clico em um, clico no chão, eu tenho a altura do prédio. Eu clico de um lado, eu clico no outro, eu tenho todo o perfil dos prédios, eu posso extrair esses prédios e levar para um outro software. Então, uma vez que você trabalha dessa forma, o seu nível de análise aumenta significativamente. Também, além disso, a gente consegue aplicar outros algoritmos. Então, aqui a gente vai sobrepor um DWG que foi feito de forma automático, com algoritmos, uma empresa chama Airworks dos Estados Unidos, que a partir do ortomosaico e a partir de machine learning foi gerado toda a informação do cadastro. A gente sobrepõe essa aí em cima do SiteScan e com isso a gente consegue trabalhar com várias análises e muitas informações. Além disso, esse dado ela trabalha em qualquer software de engenharia. Então, quem sabe trabalhar com CAD vai trabalhar com os dados da tecnologia sem nenhuma curva de aprendizado, uma vez que ela chega nesse jeito. Os ganhos são esses. A gente está trabalhando agora dentro do AutoCAD. Normalmente, o que a gente tem de informação é uma planta baixa, fundo branco, sem muita informação. Eu não tenho como dizer se está faltando uma coisa, se foi vetorizado, se não foi. Né? Com essa tecnologia, não. Você sempre vai poder subir o ortomosaico dentro do próprio software do AutoCAD e assim você já começa a extrair ganhos, tirar dúvidas, etc. Mas o ganho real não é trabalhar com essa informação 2D e nem fazer essa informação virar um DWG. O ganho real é quando a gente trabalha dentro do mundo 3D. Então, antes de entrar nessa junção do mundo 3D, vamos falar um pouco do Matterport. Matterport é uma tecnologia similar ao laser scanner, de escanear indoors, mas também similar ao drone, que trabalha com fotogrametria. Então, em vez de trabalhar com LiDAR, laser, ele trabalha com imageamento. Como pode ver, é muito diferente do que uma câmera 360. Eu consigo dar um zoom, manter toda uma qualidade. Por quê? A câmera 360, em média, tem 18 a 20 megapixels, igual ao seu celular. Essa câmera tem 135 megapixels. Mas, além disso, eu não estou gerando só isso, eu estou gerando atrás dessa aí toda essa informação de nuvem de pontos. Qual que é a precisão? Não é o laser scanner. Então, você tem momentos diferentes. Até dentro do laser scanner, se eu for trabalhar na família Leica e eu trabalho com RTC, é uma precisão. Se eu for trabalhar com a BLK 360, já é outra precisão.
Então, quando eu trabalho com a Matterport, a gente trabalha com uma precisão centimétrica. Então, para esse projeto específico, faz todo sentido. O cliente está analisando, fazendo um estudo de viabilidade da possibilidade ou não de entrar num projeto. Com isso, ele mantém seu custo bem baixo, um trabalho que foi feito mais uma vez. Em 3 dias, ele conseguiu ter acesso a toda essa informação. Além disso, essa tecnologia ela é capaz de gerar de forma automática, logo em seguida, uma planta baixa atualizada. Então, aquilo que demorava meses para fazer antes, é feito em poucos dias. É processado em poucas horas. É disponibilizado o dia seguinte. Também eu consigo fazer coisas como, por exemplo, pegar ela e colocar ela no Google Street View. Então, a pessoa está passeando lá e eu posso fazer com que todas as pessoas que estão passeando conseguem ter acesso ao meio ambiente. Isso eu posso compartilhar com um investidor, posso compartilhar com várias pessoas do projeto, além de compartilhar diretamente o link. Então, agora a gente vai pegar essa informação e a gente vai juntar o que é drone com o que é Matterport, para daí sim a gente começar a trabalhar com um insumo completo, um dado completo. Eu não preciso mais estar no Rio para que todo o meu time de engenharia de Curitiba, de BH, faça seus análises de trabalhos aqui. Inclusive, vai ser demonstrado o trabalho aqui que envolveu um time da Índia, que trabalha em conjunto com o Smart Sky, time interno do Smart Sky e vários parceiros que estão aqui presentes com a gente. Uma vez que eu tenho essa junção, agora eu faço o que eu quiser, pessoal. Isso vai ser visualizado muito mais com meus amigos. Então, aqui eu tenho minha nuvem de ponto e já fizemos uma modelagem da parte interna. Então, você faz uma junção do que é nuvem de ponto com o que é modelo e você começa a compactuar e extrair. Como eu falei, é gerada uma planta baixa atualizada e é dessa forma que você faz modelagem quando você está trabalhando com a captura de realidade. Quem faz a modelagem vai entender, nossa, isso está sendo muito mais rápido do que quando eu faço a partir de um DWG. Né? Sim, você traça, identifica o que é, pelo nuvem, pela colorização, pelo tamanho, ela consegue gerar muito mais eficiência para você. E só finalizando aqui essa parte, então. Uma vez que eu tenho essa informação agora, beleza, então se eu quiser entrar no BIM, eu tenho que entender qual nível de detalhe, qual é o lodge que eu quero atender. Por que eu quero isso? Né? É bonito falar de lodge, né? Eu quero 500. Não, para quê? Vai usar isso na obra ou você vai usar isso para fazer projetos 4, 5, 10? Vamos analisar. Talvez não faz tanto sentido ter tanto inteligência no modelo, senão vai ser utilizado. Não precisa tanto, precisa para fins de compatibilizar. Então, é neste momento que você consegue extrair e ter todos esses ganhos. Então, agora que a gente entendeu como capturar o dado, como gerar um dado preciso, do que eu posso fazer com este dado, vamos entender agora como que eu posso trazer mais inteligência, mais informação, mais dados deste dado. Então, primeiro nós vamos escutar um pouco da Ana, onde ela vai falar do ArcGIS, toda a sua inteligência de dados geodésicos, a maior plataforma de dados geodésicos do mundo. Passando isso para a família Autodesk, a maior empresa de engenharia de softwares do mundo, onde a gente pega esse modelo inteligente e começa a gerar maior informação, como que vai ser executado, quais são os processos, qual é o material-primo, etc. E, por fim, a gente pode passar aí para o nosso amigo, para a gente poder explorar isso na realidade aumentada e virtual. Então, agradeço aí o tempo de vocês. Gostaria de chamar a minha amiga Ana para cá. Obrigada, Chase. Eu vou fazer uma apresentação um pouquinho diferente para vocês. Eu montei um PPT. Por sinal, eu vou começar minha apresentação falando que é difícil assistir palestra depois do almoço, mas é mais difícil ainda palestrar depois do almoço. Bem, como já foi apresentado, obrigada, Chase. Meu nome é Ana Júlia Souza. Eu estou aqui representando a Imagem, que é a Esri do Brasil. E o meu intuito, eu sou arquiteta urbanista, e o meu intuito é compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência aí de 5 anos de empresa, trabalhando com o GIS dentro do mercado da construção civil. Vamos começar pelo base, né? O que é um GIS? E eu até coloquei essa apresentação, esse globo que está girando atrás de mim. O que seria o GIS? Esse globo, tudo acontece nele. Qual que é o senso comum de todos os dados? É o onde. Então, eu estou em algum lugar,
uma rodovia vai de um lugar para um lugar, uma obra acontece em algum lugar. O senso comum de todas as informações é a localização, um componente geográfico. E daí vocês talvez devam estar se perguntando, mas o que tem a ver com captura da realidade? Captura da realidade é um levantamento que você faz 2D ou 3D de um ambiente físico. E esse ambiente físico ele está em algum lugar. E é por isso que eu estou aqui. Falando um pouquinho do ArcGIS. Ele é um hub de dados geográficos, onde a gente consegue trabalhar com imagens de satélite, tabela, dados vetoriais, que daí entra a família da Autodesk, dados tridimensionais, dados em tempo real, então eu consigo fazer integrações com câmeras, com sensores, Big Data e, como o próprio Chase já apresentou, os drones e LiDAR. E pensando de como que funciona a estrutura, né, as 3 vertentes do ArcGIS que nós chamamos. A primeira é o sistema de registro. Ele vai ser o hub dessas informações. Então, é quando eu pego as informações geradas pelo Chase. E, além disso, eu pego informações já nativas, informações públicas ou já nativas da nossa ferramenta. Eu vou centralizar todas essas informações dentro do meu sistema de registro. Depois disso, eu não quero só fazer um mapa colorido e deixar ali na minha mesa, ou plotar, né, e colocar lá um papel gigante num quadro. Na verdade, eu quero engajar diferentes pessoas, porque às vezes eu tenho um outro departamento que, para fazer uma tomada de decisão, de direcionar um novo negócio, um novo empreendimento, eu quero engajar um outro departamento para poder fazer prospecção de clientes, eu quero engajar um fiscal que está em obra e precisa ter acesso àquela informação. É isso o sistema de engajamento do ArcGIS e da Esri. São vários aplicativos para você engajar diferentes pessoas em diferentes níveis organizacionais. E, por fim, mas não menos importante, o sistema de insights. O sistema de insights é quando você consegue conversar o seu mapa com gráficos, dashboards, relatórios, e daí você precisa fazer uma tomada de decisão mais rápida, e daí você consegue pegar aquele mapa, filtrar um gráfico, e o seu mapa reflete aquele gráfico. Então, esse é o sistema de insights da Esri, e eu vou conseguir mostrar um pouco mais detalhado para vocês. E quem que é a imagem? A imagem, há 35 anos, tem apoiado, né, clientes, tanto privado ou clientes públicos, a pegar essa ferramenta, que é essa ferramenta potente, desenvolvida há 50 anos aí pela Esri, e a Esri vem trabalhando nela todos os anos, investe 28% do faturamento dela em desenvolvimento, e a imagem tem a expertise de pegar essa ferramenta e pegar os dados e conseguir dar poder analítico para as empresas. Então, hoje, por que eu me considero uma entusiasta GIS? Eu tenho certeza, o GIS ele não é só aplicado para o mercado da construção civil. Ele é aplicado para um talhão, porque ele também está em algum lugar, é aplicado para uma indústria, é aplicado para governo federal, governo estadual, qualquer instituição pública. E uma frase que eu gosto muito do fundador da imagem é: quem tem domínio dos dados tem o domínio do próprio negócio, tem domínio da concorrência. E aqui nós temos um mapa, né? Eu até estou mostrando já um engajamento para vocês. É um mapa, eu já referenciei todos os nossos escritórios e aqui está a nossa sede. Por sinal, se algum dia vocês passarem por São José dos Campos, convido vocês a tomar um café lá comigo em São José. Para conversar um pouco mais de GIS, porque assim, ele não é uma ferramenta totalmente focada no mercado da construção. Como eu falei, a gente consegue trabalhar com qualquer dado geográfico. Então, quem tiver curiosidade, pode ficar à vontade para printar ou pegar o QR Code. Inclusive, vai ter um sorteio depois por esse QR Code. Mas fiquem à vontade para me mandar mensagem para a gente conversar um pouquinho mais. Vamos para a parte de demonstração, que é a minha parte favorita aí da ferramenta. Neste caso, como o próprio Chase comentou, é um retrofit. Então, não fazia sentido eu fazer um estudo de banco de terrenos, porque eu já tenho um determinado local que vai acontecer a obra. E daí 4 empresas estão concorrendo. Qual que é a ideia do ArcGIS? Eu peguei dados nativos da nossa ferramenta, trouxe para dentro do mapa e georreferenciei. Depois que eu tenho esses dados dentro do mapa, eu trouxe o ortomosaico do Chase, daí eu até faço uma comparação de uma imagem de satélite, que já é nativa na nossa ferramenta, e mais o ortomosaico. E qual que é a ideia desse dashboard? Nesse dashboard, eu consigo primeiro fazer um filtro para entender o que eu tenho de comércio, hotéis, para atender a minha equipe que vai estar lá executando essa obra. Faz sentido, dentro dessa área da Gamboa,
eu até filtro ali em cima, ó, Gamboa, e já seleciona só o bairro da Gamboa. Faz sentido eu colocar uma equipe minha ali na Gamboa? Ou faz sentido eu levar para o centro, que é uma área onde, por exemplo, eu tenho estações de metrô? Pode ver que vai alterar a informação ali. Então, com esse dashboard, com esse painel, com vários gráficos e o mapa, eu já consigo ter um estudo preliminar de onde que eu vou alocar a minha equipe. Ou eu consigo, por exemplo, filtrar o zoneamento, porque eu preciso colocar um guindaste próximo à minha obra. O zoneamento do município permite, talvez numa zona residencial não, mas numa zona de uso misto sim. Então, você traz esses dados para você conseguir analisar e fazer uma tomada de decisão mais rápida. Além disso, também tem uma outra demonstração que eu quero apresentar para vocês, onde eu consigo também trazer os dados tridimensionais, que foi também apresentado pelo Chase. Neste caso, no mesmo dashboard, eu só coloco o mapa em 3D e com o ArcGIS eu consigo construir todo o modelo da cidade, porque eu tenho o X, o Y, que é a localização, e o Z. E aí, por exemplo, eu trago a nuvem de pontos que o Chase levantou e consigo cruzar com a informação do entorno que eu já projetei. Então, esse é um exemplo que eu consigo trabalhar tanto com os dados em 2D dentro do mapa, como também tridimensional. Além da nuvem de pontos, eu também consigo trazer o BIM, que é esse exemplo que está sendo apresentado para vocês. E também consigo cruzar o BIM com todas as informações do contexto do entorno. E uma coisa que eu quero muito reforçar, a Esri, ela é muito forte nessa parte de estudo de viabilidade e fazer a tomada de decisão. O executivo, todas essas informações que eu estou analisando aqui, é repassado para a família da Autodesk, para que eles consigam fazer o estudo executivo dentro do projeto. E, na verdade, a Esri e a Autodesk é um casamento muito bem sucedido, né? As duas empresas são parceiras globais. E toda essa informação, por exemplo, eu quero fazer uma rota, eu quero saber onde que faz sentido aquele caminhão de despejo vai passar. Talvez onde tenham escolas, não faça sentido. Onde eu tenha, no caso da Gamboa especificamente, ali é um centro cultural, tem muitos museus, tem movimentações de pessoas. Não faça sentido eu passar naquela rua. Esses dados de fluxo de veículos, fluxo de pessoas, eu consigo pegar essas informações, analisar previamente e ainda repassar para a família da Autodesk. Eu quero também apresentar para vocês outra demonstração, que daí, no caso, ali a gente estava fazendo uma visão bem gráfica. Mas aquele mesmo mapa, eu consigo, por exemplo, fazer as mesmas análises, né? Eu até simulei aí para vocês. Todos os dados, tem dados de escolas, delegacia, Polícia Federal, dados de zoneamento, se é tombado, se não é tombado, porque, como eu falei para vocês, é uma área histórica. Consegui trazer o ortomosaico. E nessa apresentação, nessa demonstração, eu quero simular para vocês como é que eu faço para extrair um relatório, extrair um dado, para poder fazer, por exemplo, um cruzamento com o BI, ou para fazer um cruzamento com algum ERP meu. Eu também, o que eu queria mostrar também nessa apresentação é que a gente tem vários catálogos de imagens de satélite, de mapas de fundo, que vocês podem utilizar de forma nativa. Neste caso, eu vou dando um zoom no mapa e pode ver que os meus dados vão mudando. Então, dados turísticos culturais, eu clico em cima, né, de pontos de ônibus, aparece quais são os pontos de ônibus. Eu clico em cima de comércio e aparece qual é o meu faturamento. Então, qual que é o impacto que a minha obra vai ter naquele local? Eu consigo pegar esses dados e analisar. E consigo sair daquela visão macro e ir para uma visão micro, de entender, poxa, ali eu tenho uma Droga Raia e um McDonald's, mas qual que é o faturamento deles? O quanto que eles faturam por mês, o que a minha obra pode impactar nesse faturamento dessas empresas? Ou, pensando em incorporação, quais são os meus concorrentes se eu tenho uma fachada ativa que eu quero colocar ali? Eu coloco uma livraria ou eu coloco uma farmácia, sendo que, às vezes, eu tenho mais consumo de medicamento do que de livro na região? E, por fim, eu consigo tanto fazer um desenho, um polígono, a ferramenta do ArcGIS, ela permite analisar qualquer dado geodésico. Então, neste caso, eu simulei um ponto. Eu cliquei num ponto e fiz um raio. Dentro desse raio, eu quero extrair todas essas informações que eu mencionei para vocês. E daí, ele vai carregar para mim quais são os dados que estão dentro desse raio. E, neste caso, eu fiz uma ferramenta de PDF, um relatório em PDF. Eu venho e imprimo esse relatório. Lembrando que, e eu vou ser bem honesta com vocês, eu comecei um curso de Python tem 4 semanas. Nada disso que eu construí, eu usei código.
Eu não usei código para nada. O ArcGIS ele é uma ferramenta que ele busca uma interface fácil com o usuário. Então, você pega caixinhas e vai arrastando. Você configura, coloca Fast Build, igual eu coloquei ali em cima, de forma muito simplista. Ele é uma ferramenta totalmente intuitiva. E, por fim, para poder fechar a apresentação e chamar a minha colega de palco, eu quero mostrar para vocês, já foi apresentado hoje de manhã, é um vídeo que mostra esse casamento da Esri com a Autodesk, que é o nosso maior ganho hoje, da gente pegar e não perder informação nenhuma. Vem a informação do dado que o Chase levantou, mais as informações da Esri, de zoneamento, comércios, e mais vai passando para a Autodesk para que a gente consiga fazer uma análise mais executiva. Projects must be understood from more angles. At different scales. In wider context. This calls for smarter tools that deliver a holistic perspective. So far, that's been difficult and expensive, with data cobbled together from many siloed sources. But now there's ArcGIS GeoBIM. For the first time, multiple systems are connected within one web app that integrates all your data, streamlining how projects get done, using a location-based geographic approach that gives you the full picture. GeoBIM delivers a new foundation that connects Esri and Autodesk Cloud platforms. It brings together GIS and BIM data, reducing complex data handling and file conversion. You can easily link maps, digital models, and project information for a truly integrated and holistic approach. You can monitor progress to see what's happening where, pinpoint issues and safety concerns, and resolve them quickly. Projects can be easily shared for team collaboration and stakeholder decision-making. Plus, dashboards can communicate project status to everyone. You can even put your entire portfolio of projects into a single GeoBIM system. Across cities, states, countries, or customers. So you can keep an eye on each one while managing them as a whole. ArcGIS GeoBIM. Put your projects on the map. Understand the big picture and get the perspective you need to meet the challenges of the future. Perfeito. E bem, para fechar a minha apresentação, eu coloco aqui de novo o QR Code para quem não conseguiu pegar. Queria agradecer aí os meus colegas da imagem, os meus colegas de palco, para a gente mostrar realmente um processo hoje de uso de tecnologia das players do mercado de ponta a ponta. Espero que vocês estejam gostando do evento e desejo um excelente evento para vocês. Também quero fazer um agradecimento especial à nossa parceira de dados, Neoi, que também disponibilizou alguns dados para a gente. E obrigada pela atenção de vocês. Guga, o palco é seu. Está funcionando? Tá. Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Maria Augusta, sou engenheira civil de formação, trabalho na PARS, venho aqui representar a Autodesk. A PARS é a distribuidora exclusiva de produtos verticais da Autodesk. E a ideia hoje,
como os meus colegas já mencionaram, é a gente mostrar como as soluções se conectam em busca de um só objetivo final. Como as informações são importantes para essa conexão entre as tecnologias. Eu queria agradecer o pessoal da Smart Sky pelo convite, toda a organização do evento. E é muito bom aqui estar falando com vocês sobre a conexão e colaboração, não só de tecnologias, mas de dados, principalmente esses dados, essas informações, esses insumos que o Chase falou, que ajudam a ampliar, a estender ainda mais os potenciais e os benefícios do BIM. Iniciando rapidamente, aí, fazendo uma breve conceituação, um breve conceito sobre a Autodesk. Vocês devem conhecer, mas nós, como empresa de tecnologia, nós realmente acreditamos que a tecnologia tem papel fundamental para nos ajudar a criar um mundo melhor. É o que nós acreditamos e nós entendemos que esse mundo vem passando por diversas transformações. A gente vive em uma realidade onde a expansão das cidades está acontecendo de uma maneira muito rápida. A grande parte da população vive nos grandes núcleos urbanos, isso tende a aumentar aí com o passar dos anos, e a gente precisa fornecer moradia, a gente precisa fornecer infraestrutura para toda essa população. O mais é inevitável. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive numa realidade onde os recursos naturais são escassos. A gente precisa construir mais com menos, gerando o menor impacto possível no ambiente. E o que a Autodesk enxerga com essa realidade, na verdade, é uma oportunidade de fazer melhor. É construir mais, entregar mais, em menos tempo, com menos recurso, de uma maneira melhor. E a Autodesk vem fazendo isso há quase 40 anos, desde que introduziu no mercado o AutoCAD. E com ele, veio ajudar as pessoas a resolver os seus problemas e seus desafios de projeto de todo dia. E ela vem inovado desde então. No início dos anos 2000, a gente introduziu a modelagem 3D, com todo o design baseado em modelos BIM, isso que o Chase comentou, essa conceituação é importante a gente entender que os modelos eles são importantes principalmente pela informação que carregam. Muito mais do que uma maquete em 3 dimensões, essas informações que estão associadas a esse modelo é o que mais importa. E a Autodesk vem desenvolvendo tecnologias também e processos para o que a gente chama de BIM conectado, quando a gente une essas informações do modelo tridimensional na nuvem, com o poder da nuvem. Então, ela vem olhando cada vez mais para essas possibilidades e desenvolvendo o que a gente chama de Future of Making. A maneira como a Autodesk enxerga, não só o mercado da construção civil, o mercado de AEC, arquitetura, engenharia e construção, mas todos os mercados nos quais a gente atua. E as nossas tecnologias, e principalmente quando a gente alia as tecnologias e faz a conexão entre elas, permite que a gente construa uma nova paisagem no futuro. Esse futuro, na verdade, que já é hoje, né? A gente nunca teve tanta possibilidade, tanto recurso, tanta tecnologia disponível, e é importante a gente entender que não estamos sozinhos, no sentido que nós conseguimos desenvolver mais se a gente estiver junto, no sentido que a conexão é a parte mais importante, ela tem se tornado chave no desenvolvimento de uma melhor solução. E a nossa ideia aqui hoje é como essas 4 empresas unem as suas soluções em busca de um resultado melhor, de trazer melhores projetos em menos tempo, de maneira que a gente consiga otimizar isso. Falando em conexão, como a Ana já mencionou, é importante a gente trazer para esse mundo BIM, como ela bem mencionou, nós estamos em um lugar, tudo existe em um determinado local, um referencial geográfico, e é por isso que a Autodesk e a Esri fizeram essa parceria desde 2017. A união desses dois mundos, dessas 2 grandes plataformas de gestão e de aquisição de dados, quando a gente une toda a modelagem da informação da construção às informações geográficas. A gente sabe que essas informações geográficas elas são a base de todo o projeto de engenharia, ou pelo menos deveriam ser, né? Mas de nada adianta a gente ter dados se a gente não tem ferramentas para utilizar esses dados.
E o que a Autodesk busca é uma maneira de utilizar esses dados de maneira que eu consiga rapidamente entregar soluções para atender os meus desafios, atender os meus problemas. Então, eu uso esses dados, eu trago as informações geográficas, eu associo as informações do meu modelo, e eu consigo resolver problemas de uma maneira muito mais rápida, baseada nesses dados. A gente precisa cada vez mais saber utilizar esses dados que estão disponíveis. E esse ciclo, ele permanece numa constante. O BIM alimenta o GIS e o GIS alimenta o BIM, numa retroalimentação de sistema. E essa parceria, principalmente, foca na fluidez e na transparência do fluxo de dados entre essas duas famílias, nessas duas famílias de soluções. E é por isso que essa conexão é tão importante. Porque eu consigo tomar melhores decisões e assim obter melhores resultados. E é importante a gente conectar esses dados, a gente ter esses dados no centro de tudo, porque é eles que me permitem extrair inteligência e entender o que está acontecendo no desenvolvimento do meu projeto e também na minha obra. Esses dados estão no centro de tudo e eles estão em todas as etapas do ciclo de vida do meu empreendimento. Como o Chase mencionou, o BIM não é parte só da parte de projeto, ele é sim muito importante, traz muito benefício na parte do planejamento e de projeto, mas a gente tem que entender e a gente tem que expandir o uso dele. A gente leva tudo que a gente desenvolve nessa parte de projeto e planejamento, a gente leva para a obra e a gente usa isso também depois da manutenção e operação, sempre olhando os dados como principal foco. E por que isso? Por que é tão importante conectar essas informações e utilizar isso? Porque a gente tem muito custo, muito gasto, muito retrabalho pela falta dessa conexão. Então, hoje, muito tempo é desperdiçado, muito dinheiro, muito retrabalho é desperdiçado. Eu tenho certeza que ninguém aqui acorda de manhã pensando: hoje eu vou trabalhar e eu vou desperdiçar o máximo de dinheiro possível, eu vou desperdiçar na minha obra material, sem pensar em como a gente pode evitar esse tipo de coisa. Então, o uso e o bom uso da informação nos permite evitar esse tipo de gasto e retrabalho. E, principalmente, olha aí, 95% das informações geradas não são utilizadas na fase de construção e operação. É dinheiro que a gente está jogando fora, é tempo, é retrabalho, é desperdício, e é isso que a tecnologia busca resolver. E é isso que a gente veio mostrar aqui para vocês hoje, como a conexão delas pode nos ajudar. Eu vou mostrar aqui, passar um vídeo rapidamente, mostrando como aconteceu o desenvolvimento desse projeto. Eu vou mostrar para vocês algumas das soluções que a Autodesk tem disponível. E a gente começa criando um projeto, um modelo inteligente de terreno, que me traz todas as informações geográficas disponíveis, minhas bases de dados gratuitas e disponíveis. E isso me traz aí informações sobre as edificações, sobre as ruas, sobre os corpos d'água que eu tenho na região, e eu consigo alimentar e enriquecer cada vez mais essa minha base de dados. Então, eu trago para esse meu modelo digital, eu trago a captura de realidade, eu trago a nuvem de pontos que o Chase me forneceu, eu vou até a Esri e busco as informações geográficas pertinentes para o meu estudo, que eu acho que vão enriquecer o meu estudo, que se fazem necessárias para esse estudo preliminar. Isso aqui tudo numa fase preliminar de estudo, tá? E a partir daí, com essas informações conectadas, esse software nada mais é do que um grande agregador de informações num contexto mais amplo, né, num contexto urbano, e eu consigo fazer diversas simulações, diversos estudos, entender o meu terreno, e a partir daí começar a simular possibilidades de intervenção nesse espaço. Então, eu simulo ali acho que eu deixei com som, mas não tem problema. E eu começo a trabalhar nesse modelo e criar informações de uma maneira muito fácil. Eu começo a simular, baseado no que eu tenho na realidade, eu começo a simular e criar diversos cenários para avaliar o que eu estou propondo e se aquilo faz sentido, se aquilo é viável. Isso tudo com informações de quantitativos, isso tudo com informações
nos padrões brasileiros, porque eu consigo, apesar de serem, obviamente, softwares americanos, eu consigo trazer as regras e as normas brasileiras aí de tamanho de via, de acostamento, ciclovia e diversas outras informações, eu consigo trazer para a nossa realidade e deixar de acordo com os padrões brasileiros. Eu faço essas alterações de uma maneira muito fácil. Eu consigo extrair, com base nessa nuvem de pontos, eu consigo extrair elementos verticais ou horizontais de uma maneira mais simplificada. Então, eu estou ampliando o poder dessas informações, automatizando a extração de informações e deixando o meu modelo cada vez mais rico. Aí vai mostrar um pouquinho da criação, do desenvolvimento dessa extração de elementos de forma mais automatizada, e de postes, árvores e outros elementos. Isso aqui é importante mencionar que são elementos todos dentro do contexto real e que eu vou ter eu vou identificar se aquele meu projeto é viável, se aqueles cenários que eu estou propondo fazem sentido, se é viável eu fazer uma determinada intervenção ou se eu tento outra coisa. Eu consigo otimizar, por exemplo, o desenvolvimento de uma via, um perfil, e eu consigo ter vários recursos que eu, de modo digital, trago para melhorar o desempenho dos meus projetos. Similar ao que eles fizeram, a gente também trouxe esse modelo BIM das edificações para esse meu contexto mais amplo, e eu consigo exportar isso e continuar o desenvolvimento do meu projeto, indo para um projeto executivo. Então, eu começo num projeto conceitual, consigo comunicar muito facilmente esse meu projeto e utilizo todas essas informações de projeto conceitual numa segunda fase de projeto executivo, aí com todas as informações e detalhamentos pertinentes. Aí vou para toda a fase de documentação que esse projeto exige. Mas é importante a gente destacar que nessa conexão, a gente tem que lembrar da colaboração entre os times. Como que a gente consegue colaborar essas informações entre os times, de maneira que as pessoas sempre tenham acesso às últimas versões e às informações mais atualizadas. E a Autodesk tem olhado com muito cuidado para isso, para o gerenciamento das informações que são geradas ao longo do ciclo de vida aí de todo o projeto. O que eu vou mostrar para vocês aqui agora é uma plataforma integrada na nuvem. O Chase mencionou aí o BIM 360. A Autodesk lançou agora em fevereiro o Autodesk Construction Cloud, que é a expansão, a evolução do BIM 360. Então, é o BIM conectado. Quando eu levo essas informações para a nuvem, eu não preciso de um software para acessar essas informações e entender o meu projeto. Eu só preciso de internet. Eu preciso de internet, eu consigo acessar isso de qualquer lugar, ter informação correta, mais atualizada para toda a minha equipe. Consigo filtrar informações, isso vale tanto para arquivos proprietários, obviamente, mas também para arquivos neutros. Aqui é um exemplo com o IFC, que a gente consegue filtrar informações e obter todas as informações do desenvolvimento do meu projeto e fazer toda a gestão do meu projeto. Uma funcionalidade muito interessante que eu quis trazer, obviamente não vou conseguir expor todas, mas algumas delas aí a gente consegue comunicar melhor esse meu projeto. Então, eu consigo fazer marcações nas pranchas, nos DWGs, criar problemas, eventualmente. Eu encontro algum problema, eu marco isso e atribuo pessoas responsáveis para resolver esse problema. Eu dou prazo de vencimento para que essas pessoas resolvam esse problema. E posso acompanhar isso nessa plataforma. E aqui está mostrando algo bem interessante, que é a comparação de documentos. Não sei vocês, mas eu já tive muita dificuldade de entender o que mudava de uma prancha para outra. E outra, saber se o que eu encontrei de modificação realmente era tudo que tinha sido modificado entre as versões. Aqui a gente está vendo um exemplo que, muito facilmente, de uma maneira muito rápida, a plataforma me permite entender o que mudou de uma versão para outra. Isso, independente de ser um documento 2D ou um modelo 3D. Quando ele me mostra em cores diferentes o que mudou entre as versões. Eu não tenho erros, eu não tenho omissões, eu tenho projetos melhores desenvolvidos e eu levo isso para campo e eu tenho depois o melhor desenvolvimento do meu projeto. Como eu mencionei, Autodesk Construction Cloud é essa plataforma, esse sistema integrado na nuvem, onde eu tenho todas as minhas
informações em um só lugar, é o famoso CDE, o Common Data Environment, onde eu reúno tudo isso, e como eu tenho tudo reunido, eu consigo obter inteligência desses dados, entender o que está acontecendo no meu projeto, entender o que está acontecendo na minha obra, porque eu extrapolo isso do nível de projeto, e eu vou para a obra, eu vou para a fase de manutenção e operação. Obviamente que ele conecta todas as soluções de autoria da Autodesk, mas ele conecta soluções de terceiros, porque ele é desenvolvido em cima de uma plataforma chamada Forge, que tem as APIs abertas e me permitem conectar com essas soluções terceiras e aí abarcar todas as fases do ciclo de vida do meu empreendimento. Eu saio de projeto e eu levo isso para a obra. Eu tenho todo o meu gerenciamento de segurança, de qualidade, toda a minha parte de comissionamento, e depois eu consigo gerir melhor os meus ativos e eu atinjo todas as etapas. Aqui só um exemplo do que a gente leva para campo. A gente consegue acessar isso do celular, de qualquer lugar. Eu só preciso da internet, eu não preciso de nenhum software pesado e estático. Eu consigo acompanhar a minha obra, fazer as minhas fichas de verificação de serviço de maneira digital, de maneira que em algum momento que eu encontre uma não conformidade, isso é gerado um problema, eu consigo tirar fotos, fazer comentários, deixar tudo isso registrado em um único só lugar, e ele me devolve essas informações de problemas que eu encontro, o que falta resolver, o que não está resolvido, em que momento está, para que eu acompanhe as tratativas de resolução. A contento, né? Até que a gente encontra essa resolução a contento. Queria agradecer, desculpem o nervosismo. Muito obrigada pela atenção de todos, e agora eu vou chamar mais uma das nossas soluções que conectamos a essas soluções apresentadas. Vou chamar o Arthur para falar um pouquinho de realidade estendida para vocês. Arthur. Alô, alô. Obrigado, Guga. Boa tarde a todos. Que prazer voltar a um evento presencial, não é mesmo? Depois de tanto tempo. Ainda mais num local como esse, que uma infraestrutura incrível, com pessoas tão profissionais cuidando de tudo. É realmente muito bom estar aqui com vocês e com parceiros aqui do nosso lado muito talentosos, né? Bom, eu sou o Arthur Colombini, eu vou falar de Unity para EC. Eu sou gerente comercial na Pars. A Pars ela é distribuidora de Autodesk, como nós temos a nossa parceira Guga aqui, Adobe, Unity, também somos distribuidores Red Hat e HubSpot. E com muita alegria nós iniciamos nosso primeiro ano de distribuição em Unity no Brasil, né? E qual é o nosso foco? Quando a gente pensa em Unity, para quem conhece, né, para quem conhece Fall Guys, para quem conhece PUBG, para quem conhece Pokémon Go, para quem conhece game, de repente sabe que foram desenvolvidos com Unity Technologies. E ela foi uma empresa fundada em 2004, 10 anos depois disso já se tornou líder nesse mercado, com mais de 50% dos games desenvolvidos com Unity. Então, se você tem um Candy Crush instalado no seu celular, você já é indiretamente um cliente Unity, né? E, poxa, a gente está num evento focado para o mercado de arquitetura, engenharia e construção. Então, o que esse cara está falando de Fall Guys? O que ele está falando de jogo, né? Então, a ideia é, ao longo dessa timeline, a Unity ela fez parcerias estratégicas e ela visa exatamente ampliar o seu portfólio, ampliar suas frentes para trazer esse background de sucesso do mercado de games para o mercado de outras verticais, como a EC, como a indústria, né? A gente vê muito de indústria 4.0, a gente vê muito sobre BIM, a gente vê sobre gêmeos digitais. Então, a Unity ela viu ali uma possibilidade de não concorrer, mas fazer parceria para complementar as soluções, por exemplo, da Autodesk, para entregar um recurso que até hoje não tem tão completo no mercado, né? E vamos começar falando sobre as soluções de AEC da Unity. Vou começar falando sobre Unity Reflect Review. Unity Reflect Review é uma solução para arquiteto, é um plugin, é o que eu gosto de dizer que é um produto de caixinha, né? Um produto que você não exige um treinamento complexo, a sua curva de aprendizado é muito baixa. Então, essa é a arquitetura do produto, né? Você tem o seu CAD nativo, de onde você vai fazer os seus projetos BIM. Então, nós estamos falando, por exemplo, de Revit, de Navisworks, BIM 360, SketchUp, Rhinoceros. Todos esses produtos ele já servem para ser o Unity Reflect como um plugin dentro dele. E o que vai acontecer nisso, né? Você desenvolve o seu modelo BIM, importa para o plugin, federando esse modelo, e depois você pode exportar em várias plataformas, como, por exemplo, um Android, um iOS, um óculos de realidade virtual, um dispositivo de realidade aumentada, como o Microsoft HoloLens, por exemplo. E tudo isso para quê?
Trazendo o modelo que nós temos como teste, deixa eu tentar dar o play aqui, boa. Esse é o modelo que nós estamos, o dataset que nós estamos utilizando, e quando a gente traz para o universo da Unity, você já percebe o que? Uma textura diferente, algo mais renderizado na nuvem, em tempo real, algo que te permite fazer um walkthrough, algo que te permite desenvolver linguagem de programação para que você crie soluções personalizadas. Aqui você consegue fazer uma revisão do seu projeto de uma maneira muito mais imersiva. Hoje, quando a gente faz uma revisão no Navisworks, ele funciona muito bem, funciona perfeitamente. Mas como a gente conseguiria estar dentro do nosso projeto tridimensional? Então, a Unity ela te permite que você expanda esse seu projeto para um óculos de realidade aumentada, um óculos de realidade virtual, um dispositivo de realidade aumentada, para que você consiga ter uma outra perspectiva do seu projeto e que você diminua aquele tempo morto entre reuniões de projeto, né? Utilizando o Real-Time 3D da Unity, por exemplo, você pode compartilhar, como vocês estão vendo no vídeo agora, com até 25 colaboradores em um ambiente de realidade virtual. Então, imagine 25 pessoas com óculos de realidade virtual passando pelo seu projeto, como se nós estivéssemos aqui e esse projeto fosse um projeto BIM. E com isso, qual é a produtividade que a gente ganha em termos de visualização e experiência para poder tomar uma decisão mais rápida, para você, de repente, poder passar para frente a sua concepção de projeto para um decisor, para um cliente que, de repente, não tem aquela bagagem técnica necessária para analisar uma planta? O que seria, qual seria o retorno de você embarcar com esse cliente, com esse diretor, em um ambiente assim e poder apresentar a sua concepção de projeto, né? Sem contar a possibilidade de você estar com outros profissionais e discutir a respeito de uma revisão, estando 100% imerso nesse seu modelo BIM. Falando de umas outras features, por exemplo, quando a gente fala de realidade aumentada, alguém aqui, eu gostaria que vocês levantassem a mão se vocês não soubessem o que é uma realidade aumentada, só para eu poder explicar para vocês, né? A realidade aumentada nada mais é do que você conseguir fazer um misto do digital com o real através de um dispositivo móvel. Então, por exemplo, imagine essa maquete digital através da tela do seu celular, ou através da tela do seu tablet, ou através de um óculos de realidade aumentada, onde você fixa a orientação dele, trabalha com a escala, todos os metadados BIM vão ser carregados para esse modelo, então você pode ativar a visibilidade, desativar a visibilidade desses materiais e poder revisar seu projeto em uma realidade aumentada no seu chão, na sua mesa, do seu escritório, com pessoas ao redor do mundo inteiro. Bom, falando também sobre realidade aumentada, a gente pode fazer um corner match. O que seria um corner match? Um corner match, você, estando no seu ambiente digital do Unity Reflect, você selecionar 3 pontos. Um ground, um chão, um ponto A e um ponto B. Quando você faz essa seleção, ele automaticamente encontra um corner, né? um ponto único, e ele automaticamente te abre a opção de, através do seu device, da câmera do seu device, você igualmente selecionar o ground, o ponto A e o ponto B. Quando você vai ter esses dois matches, esses dois corners em match, você automaticamente tem essa realidade estendida, ou seja, você mescla o digital com o real e você vai ter todos esses filtros BIM para você poder ativar ou desativar a visibilidade. E aí, com isso, ter uma ideia melhor de uma reforma. E o principal foco é você conseguir passar a concepção da sua ideia de projeto mais fácil para, de repente, alguém que não tenha essa bagagem técnica, né? Quando a gente fala de Unity Reflect, você também consegue aproveitar os dados de geolocalização e fazer uma análise solar, por exemplo, desse seu projeto, né? Quem nunca foi em um lugar que tem uma piscina que o sol encerra ao meio-dia? Ou, de repente, se você faz um projeto que tem ali um refrigerador que ele vai passar por um período solar muito intenso, isso vai te custar mais com ar-condicionado, com climatização de ar. Então, a ideia é que você consiga suprir essas necessidades ainda antes de executar a tua obra, né? Se a gente fala BIM, a gente não pode deixar de lado todos os metadados, as famílias, os itens, tudo aquilo que foi cuidadosamente inserido no teu modelo Revit ou em todas as outras soluções que você utilizou antes de chegar na Unity. Então, você pode contar com que desses metadados estejam todos também nesse ambiente, mesmo que em realidade aumentada ou em realidade virtual. E a gente vai ter um ambiente multiusuário, como eu disse. Imagine 25 pessoas dentro do teu modelo BIM, passeando em realidade virtual, tendo uma noção espacial até então impossível de se ter, né, através de um desktop. Você consegue imergir, você vai ter um ambiente de chat para conversar com todas essas pessoas. É como se fosse uma plataforma Microsoft Teams, Zoom,
dentro do teu modelo BIM, né? O quanto que isso ia ser vantajoso, o quanto isso ia reduzir tempo para quem discute sobre projeto e sobre revisão, né? Grandes modelos são possíveis de ser carregados dentro do Unity Reflect. De novo, ele é um software que roda na nuvem, então a sua internet vai ser a grande responsável por carregar grandes modelos. E quando a gente deixa de olhar um pouco para o produto de caixinha e começa a pensar em algo personalizável, aí a gente entra no Reflect Develop, onde a grande diferença da arquitetura é que nós vamos ter o Unity Pro, a principal ferramenta da Unity, onde tem o Unity Editor, através de linguagem de programação C#, e você consegue aproveitar o seu modelo CAD, desenvolver situações para que você tenha algo personalizado. Por exemplo, a Shop Architects aproveitou tudo aquilo que nós já vimos atrás e entregou para um profissional de campo uma interface personalizada. Por quê? Imagine você entregar para um gerente de obra ou até para um engenheiro de planejamento de obra todos aqueles metadados BIM. De repente, isso não é interessante. Então, por que não a gente personalizar a interface para que venha na palma da mão da pessoa que está em campo somente as informações que fazem sentido? E isso nada mais é do que você conectar projeto e obra de uma maneira até antes não vista. Você consegue trazer todas as informações e a pessoa que está em campo ele vai conseguir enxergar exatamente aquele modelo digital dentro do teu canteiro de obra. O quanto que isso vai facilitar para o teu engenheiro pensar e planejar na sua obra, né? Tendo esse modelo digital na palma da mão. A Skanska, por exemplo, aproveitou o modelo CAD do seu canteiro de obra para desenvolver uma situação gamificada. Ele desenvolveu, através de linguagem de programação, uma situação para capacitar a equipe, por exemplo, no içamento da carga ou em relação à segurança do trabalho, né? Num ambiente totalmente seguro, sem custo e que você consegue simular N situações de acordo com a tua necessidade. E entrando agora em uma outra solução, falamos agora sobre Unity Reflect Review, Unity Reflect Develop e Visual Live, né? O que seria o Visual Live? É o BIM em realidade aumentada, é a primeira do mercado, né? A ideia do Visual Live é que você tenha, também é um plugin, não te exige um conhecimento em linguagem de programação, a sua curva de aprendizado é muito baixa, você simplesmente traz o seu modelo digital, seja em uma escala 1:1 ou em uma escala reduzida, para que você consiga revisar o teu projeto, fazer um planejamento, uma fácil identificação prévia de conflitos que de fato aconteceriam em campo, né? E aqui eu tenho um exemplo. Como é que ele funciona? A minha equipe de engenheiros e arquitetos, de profissionais BIM, desenvolveram esse modelo. Eu passo isso para um Navisworks, onde eu vou fazer toda a integração de todas as disciplinas. Isso ele vai subir para o mundo digital através de um HoloLens, como está lá no nosso amigo Chase. Ele vai taguear uma QR Code em um modelo digital. Você, dentro do teu Visual Live, você coloca um QR Code, por exemplo, em uma viga, em uma porta, e ele vai te gerir um arquivo para você imprimir. Esse QR Code ele vai ser impresso, você vai colocar na mesma porta, na mesma viga, no mesmo local. Depois você vem com um equipamento como esse do Chase, ou através de um device, de um dispositivo móvel, tagueia esse QR Code, ele automaticamente vai sobrepor os dados digitais sobre o que existe na realidade, e isso vai te trazer uma oportunidade de você pensar por onde começar, por onde começar o meu projeto, ou o que deveria ser revisado para melhorar o início da minha obra. Ou seja, você tem ali um gap muito mais curto entre projeto BIM e execução de obra. E eu acho que é aí onde, de fato, a gente tem um retorno de investimento super interessante, né? E é isso. Sobre Unity, existem diversas outras soluções que a gente pode conversar. Convido-os para vir ao stand da Smart Sky, Imagem, Pars, para que a gente possa conversar, discutir sobre soluções. A gente está super à disposição para conversar sobre outras ferramentas e entender, para a tua necessidade em particular, como é que a gente pode desenvolver alguma questão personalizada, como é que a gente pode trazer o teu projeto para a realidade aumentada ou realidade virtual, tá, gente? Aqui está um QR Code com meus contatos, fiquem à vontade para me adicionar no LinkedIn, a gente pode conversar, agendar um papo de acordo com a tua necessidade. Agora vou voltar com o meu amigo Chase. Obrigado, Bruno. Obrigado mesmo, mandou bem, viu? Muito obrigado, Arthur. Bem, pessoal, né? Primeiramente eu queria agradecer aí a disposição dos meus parceiros e continuar mais um pouquinho. Então, eu acredito que hoje, né, a gente não apresentou, obviamente, da forma que o Tony Stark fez, da forma que o Hollywood apresenta,
mas eu acredito que foi visual para vocês muito daquilo que foi passado no vídeo no início. Isso nada mais é do que a captura de realidade, a junção de tecnologias como drone, laser scanner, entre outras. Isso nada mais é do que a realidade virtual. Eu estou nesta realidade aumentada. Eu estou neste momento mexendo e trabalhando igual ao Tony Stark. Vocês não estão visualizando, mas eu estou. Isso nada mais é do que análise em GIS, internet das coisas, BIM, trabalhando tudo em conjunto. E uma vez que eu trabalho com esse ambiente de dados, eu posso em algum momento chegar num ambiente de Big Data. Aí sim eu convido meu amigo Jarbas e eu começo a trabalhar com inteligência artificial. Então uma coisa que a gente queria compartilhar com vocês é que não é chegar lá no fim hoje. A gente tem tanto ganho, gente, trabalhando com essas tecnologias iniciais. Um dia a gente vai poder automatizar tudo, a gente vai poder chegar no nível que a gente vai executar um levantamento dessa com a tecnologia drone mais side scan, e como o Autodesk acabou de falar, não vai ser mais BIM. Ela já está começando a chamar de BIO, Building Information Optimization. O que seria isso? O reverso, é a gente fazer uma captura e a inteligência dizer para nós, de acordo com a nossa engenharia, nossas capacidades, nossas regras e normas nacionais, qual é o melhor tipo de projeto, qual é a melhor adequação daquela área. Então, só finalizando, como que vocês podem experimentar essas coisas, né? Por que a gente traga essa robustez, esses parceiros? Porque, mais uma vez, é uma solução. Quando a gente enxerga essas coisas hoje, muitas vezes, por consequência, a gente acha inviável, caro, não é para mim. Quando o contrário é a verdade. Trabalhar com a tecnologia não é caro. Errar na tecnologia é caro. Então, a gente criou essa oportunidade para todos. É isso que a Smart Sky, junto com nossos parceiros, oferece. A gente oferece isso através de 2 modelos de negócio. O Smart Sky Connect e o Smart Sky Academy. O Smart Sky Connect nada mais é do que um marketplace de engenharia, de soluções de engenharia. Lembrando que tudo que foi demonstrado para vocês hoje, apenas eu fui presente no local. Nem a Ana Júlia, nem a Guga e nem o Arthur conhecem o local, muito menos o apoio que eles tiveram. Com isso, a gente conseguiu gerar N informações, produtos, etc. Então, a gente faz isso através do programa de associados, Smart Pilot, operador de drone, laser scanner, câmera 360. O Smart Surveyor, a tecnologia por si, nem sempre é precisa. Eu preciso ainda o topógrafo, equipamento de topografia, RTK. E uma vez que eu gerou esse insumo, eu simplesmente conecto isso com um engenheiro cartógrafo para eu gerar um cadastro planaltimétrico. Eu passo isso para um arquiteta para deixar modelado com LOD 300. Eu passo para meu engenheiro civil para fazer uma análise estrutural do empreendimento. E aí sim eu estou trabalhando num ambiente que eu estou reduzindo todos os outros custos referentes ao projeto. Eu estou trazendo para baixo o meu valor, não aumentando o meu valor. Então eu queria só fazer um convite para todos, né? Quem estiver aí interessado. A gente sempre está buscando pessoas para atuar nisso, né? A gente também depende disso. Nossas tecnologias só têm o valor se o mercado entende o valor do dado. Então, a gente está sempre, constantemente procurando pilotos, sempre, constantemente buscando engenheiros, arquitetos, geólogos de várias disciplinas, justamente para que a gente possa um dia chegar lá na frente, trabalhando somente dentro desse mundo 3D, trazendo nosso custo da operação, nosso CAC, muito mais para baixo. Então, eu queria, em nome de todos nós, agradecer a vocês pela oportunidade. Aqui nós temos, então, mais uma vez, quem quiser escanear o primeiro QR Code, vai ter o sorteio. Tá? Esse aqui do meu são meus contatos pessoais. E para o mês de novembro, justamente para que a gente possa ainda mais ofertar e internalizar estes dados, a gente está com promoção do Blue November, onde a gente está dando uma redução de todo esse conhecimento para as empresas, incorporadoras, construtoras possam internalizar estes ganhos. Tá? Mais uma vez, eu agradeço o tempo de vocês. Eu acho que a gente vai ter o tempo para abrir para perguntas e respostas.
Isso mesmo, muito obrigada, Chase. Quero agradecer esses painelistas aqui que arrasaram nesses conhecimentos, trazendo tanta coisa legal para a gente. Então, aproveitar esse momento, eu vou fazer uma pergunta aqui do nosso chat, que também o pessoal está participando pela internet com a gente. Obrigada pela participação de vocês também. E se vocês tiverem dúvida, a gente vai levar o microfone para vocês fazerem a pergunta aqui para os nossos painelistas, tá bom? Então, fiquem à vontade, já levantem a mão, que enquanto eles respondem, o Thiago vai até vocês para levar o microfone. Vou fazer uma pergunta aqui, mas eu acredito que daí vocês decidem quem é que vai responder, vão saber melhor, né? O Marcos Henrique está aqui com a gente na plataforma, ele pergunta o seguinte: esse plugin gera um arquivo .exe da realidade virtual ou é integrado no Navis e o cliente precisa ter um plugin instalado? Alô, alô? Legal. A ideia de você conseguir trazer um arquivo para dentro da realidade virtual aumentada é sim, utilizando o Navisworks, você vai ter um plugin direto para o teu Unity Reflect, onde você vai poder utilizar essa extensão em realidade virtual ou em realidade aumentada. Então sim, o Navisworks é o meio de entrada, assim como o BIM 360 e Autodesk Revit. Muito bem, eu vou ler alguns comentários aqui, enquanto vocês, por favor, levantem a mão, participem com a gente aqui. Pode fazer sua pergunta, o Thiago vai levar o microfone para vocês. A Adriele Salles está mandando o seguinte: arrasaram, galera, muito boas as apresentações, parabéns a todos os palestrantes. Ana Júlia Caetano, você mandou muito bem com a apresentação de estudo de viabilidade, enriqueceu muito o conteúdo mostrado. Essa foi para você, Ana Júlia. E lógico, para todos, né? Kelly Alves também aqui, parabéns pelo belíssimo material apresentado, simplesmente sensacional. Ernesto Gomes aqui, muito top, obrigado. Quem mais está aqui com a gente? Saulo Oliveira mandando aqui, sensacional a tecnologia e a apresentação, muito bom que vocês estão aqui. Chegou uma perguntinha aqui, ó, do Marcos Henrique. Mas aqui esse já foi respondido, né, Marcos? Então, vou voltar aqui para o nosso chat. Foi respondido. Você pode entrar também ali no linkzinho de perguntas, é só clicar ali e deixar a sua pergunta e enviar, ou então aqui no nosso chat também estamos bem atentos. Cadê? O Thiago, ninguém quer perguntar, todo mundo constrangido? Ninguém quer fazer uma perguntinha? Aproveitem que esses profissionais estão aqui, hein? Não é todo momento que vocês conseguem falar ao vivo com eles. Podemos continuar, então? Por favor, Thiago, então, acho que o pessoal está com vergonha, então comece. Galera, sobre capacitações nessa área, como que está o mercado e qual o caminho exato que a pessoa tem que seguir? Desculpa, Chase, eu vou começar, depois você continua. Tem muita coisa disponível, obviamente, aí na internet, muito lugar onde você consegue encontrar. A Autodesk mesmo tem muitos blogs, onde você consegue encontrar e-learnings também, que você consegue encontrar essas informações. Mas nós temos uma série, falando especificamente de Autodesk e dos softwares, né, obviamente que tem uma gama extensa de softwares, e daí você vai procurar aqueles que são coerentes para você, para o teu trabalho, né? Mas a gente tem uma série de centros de treinamentos especializados, que eles são certificados pela Autodesk, tem diversos professores que passam também por certificação. Nesses centros de treinamento, os professores são certificados, então eu aconselho buscar um desses centros. A gente tem na página da Autodesk aí uma lista completa de todos eles aí, no Brasil inteiro. Tá? Acho que o Chase vai aqui complementar também, Chase. Isso, queria complementar aí, muito obrigado, Guga. Então, realmente, né, você tem que também entender os momentos, né, o que tem uma curva de aprendizado maior e o que tem um retorno mais rápido, para que você possa estar direcionando. Então, por exemplo, a captura de realidade é uma coisa que você consiga facilmente internalizar algumas tecnologias, como o uso do drone. O drone, hoje em dia, ele é tão inteligente com esses softwares que é literalmente criar um polígono, dá algumas orientações como qual é a sobreposição que você quer, qual é a altura de voo, e a execução desse voo é feita por ele. Então, com isso, você consegue gerar um insumo. Agora, o que eu vou fazer com esse insumo? Aí a gente começa a entrar nessas necessidades com uma curva de aprendizado, porém, já com o caminho desenhado. Então, também, uma vez que a gente entra nesse mundo de aprendizagem, tem as soluções 2D, como, por exemplo, pegar esse levantamento e transverter em um DWG, que já não tem um curva de aprendizado tão grande. A gente já validou isso muito bem no mercado. Qualquer um aqui que sabe trabalhar dentro do mundo CAD, sabe manipular uma informação DWG, consiga fazer isso em pouco tempo.
Ah, agora, como que eu vou fazer toda a parte da InfraWorks, que foi demonstrado, Navisworks, Revit, não Revit a partir do DWG, sim a partir da realidade. Aí sim existe curva de aprendizado, mas como a gente acabou de mostrar para vocês, através de cursos, tanto pela família Autodesk, quanto pela família Esri, a gente consegue evoluir e todos vão chegar. E só um complemento também, acredito eu que um benefício também de estar lidando com os players é que a gente tem toda uma infraestrutura disponível para atender vocês. Então, tem equipe de suporte, acredito tanto da parte Autodesk quanto da parte Esri. Também tem o Esri Training, que é um modelo de capacitação onde vocês podem buscar. Também tem um certificado da Esri. Mas, além disso, tem equipes de suporte, equipes de sucesso do cliente que vão acompanhar esses primeiros passos de vocês. O interesse não é entregar uma ferramenta robusta e deixar subutilizada, é vocês extraírem o máximo dela. Então, a gente vai subsidiar e apoiar vocês nessa evolução e uso em conjunto. Mais uma pergunta, então, aqui do nosso público. Boa tarde, eu sou a Dirlene, sou corretora de imóveis. E gostaria de perguntar se vocês aconselham os corretores autônomos a usar sozinho ou fazer uma parceria com uma imobiliária ou com uma construtora. Porque eu acho que é bem interessante nos imóveis de terceiro a gente trabalhar essa ferramenta. Porque eu só vejo construtoras trabalhando lançamentos. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. Opa, perfeito. Então, muitas vezes essas tecnologias, a aquisição da tecnologia hardware por si, apesar de não ser caro, ela também não é uma coisa extremamente barata. Então, dependendo da quantidade, seu volume, etc., sim, a gente tem alguns que a gente indica, faz sentido. Por exemplo, essa do Matterport é uma câmera que custa hoje no mercado nacional, homologado, já com todo o equipamento pronto, R$36 mil. Bem, R$36 mil, se eu for utilizar isso em 12 projetos no ano, talvez não é muito viável. Aí eu vou alinhar com parceria, e isso é uma coisa que, através dos nossos parceiros e partnerships, a gente pretende cada vez mais criar essa acessibilidade para as pessoas. Porém, para muitos, R$36 mil, com o nível de informação que gera, não é só uma maquete virtual, por exemplo, que gerou uma planta baixa atualizada, isso é um produto, gerou nuvem de ponto, isso é um dado que eu posso gerar um modelo. Então, pode ser que eu estou agregando novos valores e novos produtos que eu posso depois comercializar. Então, eu estou me gerando uma capacidade de gerar uma receita que hoje não gero, com investimento que talvez, se eu for analisar, não é tão alto. Então, a mesma coisa tem a ver com a drone. Agora, se eu vou entrar no drone para fins de engenharia, eu sugiro parceria. Eu sugiro entrar com alguém que já tem um pouco de capacidade de fazer. Se eu vou entrar no drone para eu agregar informações visuais, eu adquiro um drone de R$8, R$10 mil no mercado, extremamente profissional, extremamente inteligente. Você tem que fazer de tudo para derrubar um drone dessa. Quando eu capacito as pessoas, a primeira coisa que a gente faz, olha para a pessoa, mexe. Só para a pessoa olhar para o drone e ver que o drone está assim, não vai cair, a inteligência está aí. Então, depende um pouco qual é o intuito onde você quer chegar. Muito bem. Vamos aproveitar então, agora tem pergunta aqui da nossa plataforma, o pessoal que está participando aqui, muitos dizendo Chase Stark arrasou. Quem falou foi a Giovana Chandosha e também o Cássio Packer te mandou um parabéns, tá, Chase? A pergunta aqui é do Arthur Gravino. Arthur, obrigada por participar aqui com a gente, tá? A pergunta dele é o seguinte, ele já disse, parabéns pelo evento, está incrível. Aí ele pergunta o seguinte, através das plataformas apresentadas, já existe o visualizador de nuvem de pontos na web? Tem várias, tá? Inclusive, você tem, cada plataforma, ela vai ter a dela, tá? Então, o SiteScan do drone vai ter, e várias outras, né? A gente pode citar soluções nacionais, como Horus, Maple, DroneMap, como soluções internacionais. Mesma coisa com Laser Scanner, da família Leica, você vai ter o software Cyclone, entre outros, e também visualizador dentro de cada uma das nossas famílias. Nós temos visualizador dentro da família ArcGIS, visualizador dentro da família Autodesk, além de open source. Então, você tem, por exemplo, Poletree, que é um trabalho open source, que qualquer um possa baixar, colaborar e trazer. Então, através de uma busca até meio que simples hoje em dia, você pode achar vários formatos de estar visualizando essas informações.
Perfeito. Só complementando para a parte da Autodesk, essa solução em nuvem que eu apresentei, a Autodesk Construction Cloud, ela já possibilita a visualização de arquivos de nuvens de ponto. Aí são mais de 60 tipos de arquivos visualizáveis, inclusive de nuvem de pontos. E assim, ela é uma plataforma modular. É interessante entender que para cada necessidade há um módulo específico voltado para atender essas necessidades. Mas o módulo de entrada, que é este ambiente comum de dados, o módulo de entrada da plataforma já permite essa visualização de nuvens de pontos. Muito bem, temos mais uma pergunta aqui. Qual é o seu nome? Dalmar Santos. Por favor, Dalmar. Primeiro, boa tarde, e queria agradecer porque o evento está excepcional. Os palestrantes foram muito bem nas suas colocações e gostaria muito de agradecer. Eu sou engenheiro cartógrafo, tenho mestrado também em geodésia, e a minha pergunta é para o Chase, né? Chase, a questão da topografia, ela é bem utilizada, bem formatada e existe na nossa área há muito tempo. Eu gostaria que você explorasse um pouco mais qual a comparação e a vantagem que nós teríamos na contratação de um trabalho como esse, que eu sei que é a nuvem de pontos, mas qual seria a comparação e a vantagem que nós teríamos entre a topografia e esse trabalho que vocês estão colocando como apresentado aqui nesse momento. Perfeito, muito obrigado. Então, primeiramente, quando a gente vem, a primeira percepção que a pessoa pergunta é: então eu posso substituir a topografia? Não. Ninguém está apresentando uma substituição. Isso seria a mesma coisa de alguém chegar uns anos atrás com RTK e falar: então você está substituindo a topografia? Não, é uma evolução das ferramentas de medição. Né? Se alguém de um terolito está trabalhando hoje, o cara chega com RTK, ele não vai achar que o RTK não é viável, não é acessível. O drone nada mais é, o laser scanner nada mais é, o Matterport nada mais é do que mais uma ferramenta de medição. Agora, qual que é a diferença, qual que é o ganho? Ele não está levantando um ponto, outro ponto, e fazendo uma interpolação para tentar entender o que tem entre estes pontos, qual que é o nível de informação. Essas tecnologias, eles trabalham com perfilamento, eles trabalham com dado. Nestes casos aqui, a gente estava trabalhando com um GSD do drone, que é Ground Sample Distance, o distanciamento, de menos de 2 centímetros. Basicamente, pessoal, aqueles pixels, a cada 2 centímetros eu estou levantando a informação. Com isso, se eu quiser trabalhar com o intervalo da minha curva de nível de 2 centímetros, 5 centímetros, eu trabalho. Então, aí, o ganho é isso. Eu não estou, por mais que eu tenha uma topografia muito bem feita, se eu estou trabalhando numa área de 100 hectares, não importa quem for o topógrafo, não é possível levantar o nível de informação que é representado em um dia de trabalho do drone. Então, a diferença é isso. Você está trabalhando com informação e dados e não pontos que depois vai ter que gerar uma interpolação. Muito bem. Alguém mais quer fazer uma pergunta, aproveitar nossos palestrantes? Aqui o William. Boa tarde, pessoal. Eu queria saber, estou começando agora a trabalhar no mercado imobiliário, né? E eu queria saber se essa solução, né? Eu fiquei apaixonado, eu sou apaixonado por tecnologia, né? E eu queria saber se existe uma solução para quem está começando nesse mercado e quer levar toda essa realidade virtual, essa realidade aumentada, essa parte do drone, né? Eu tenho câmera, drone, tenho um monte de coisa, mas tem que operar tudo, né, para fazer um vídeo, né? E eu vi que vocês fazem tipo de cima ali, tu tem muita informação que é importante para o cliente que está lá. Às vezes ele entra no teu site, ele viu um imóvel, mas ele não consegue estar dentro, ele não consegue andar dentro, ele não consegue ver onde é que tem padaria, onde é que tem farmácia e tal. Tem alguma solução que seja, pelo que eu vi aqui, o investimento é válido, mas para a construção civil, né, um negócio, porque é um negócio muito grande nessa solução que vocês vendem, mas tem alguma coisa para quem tem imobiliária e tem poucos imóveis também, ou alguma coisa nesse sentido? Com certeza. Então, principalmente para a imobiliária, hoje é o Matterport. Então, essa tecnologia que a gente está apresentando, 135 megapixels, ela gera uma qualidade para quem já foi num lugar e fez a captura e depois viu a maquete, você entende o que eu estou falando. É como se você estivesse lá. É quase igual o nível do teu olho. Imagens não são assim, né? Quantas vezes você tira uma foto de uma coisa e depois olhou e falou: não captei.
Então, isso seria o primeiro. O segundo é, similar à pergunta antes, não é necessário grandes investimentos hoje para você ter acesso a isso. Eu vou dar um exemplo. Levantar uma área de 100 metros quadrados com essa tecnologia hoje na Smart Sky custa menos de R$700. Eu acho isso extremamente acessível, pelo que ela me gera. Então, e além disso, você tem até, isso é importante entender, pessoal, a gente está chegando aqui apresentando os líderes do mercado, onde dá para chegar. Se você quiser explorar, tem formatos grátis de tudo que a gente apresentou. Obviamente, não vai entregar o que foi apresentado, mas se a gente não quiser contratar uma licença Unity Reflect, a gente tem uma solução nacional que o alguém não vai me gerar a engenharia que eu tenho com a Unity Reflect e principalmente com a Visual Live. Mas eu consigo entender o que é realidade aumentada, eu posso exportar e disponibilizar um modelo sem custo algum, aplicativo grátis para quem quiser baixar. A mesma coisa com drone, a mesma coisa em outros. Então, é um pouco uma mista de tudo aí. Mas que dá para fazer agregar valor, sim. Eu convido quem quiser também para conhecer. A gente tem um stand tanto virtual quanto presencial para quem estiver online e para quem estiver aqui, onde todos nós estamos aí presentes, apresentando, também junto com o nosso parceiro Laika, e aí a gente pode estar saneando mais essas dúvidas. E só um complemento também, falando um pouco do GIS, né? Hoje, a gente tem produtos que são para grandes construtoras, incorporadoras, empresas federais que fazem infraestrutura, mas a gente também tem profissionais autônomos que utilizam. O ArcGIS, ele tem uma peculiaridade que não é uma caixinha fechada, são várias caixinhas e cada cliente molda de acordo com a sua necessidade de negócio. E a gente consegue flexibilizar também a quantidade de usuários. Então, pensando no GIS, a gente tem esse benefício que pode sair de uma solução da casa de 5.000 e pode ir ao infinito e além. Então, dá para flexibilizar isso também. Arthur, não quer falar? Alô? Bom, eu queria até complementar o que o Chase disse, né? Que é exatamente para que você consiga chegar em uma realidade aumentada ou em uma realidade virtual, você realmente precisa ter os dados capturados de uma maneira adequada. Então, você tendo profissionais como o da Smart Sky te apoiando, você com certeza acha que é o caminho mais curto para você ter pelo menos informação de onde galgar ou onde você quer chegar e os caminhos a percorrer para você trazer isso para uma maneira mais micro, se é que eu posso te dizer assim, né? Mais focado em imobiliária e trazer essa realidade virtual, com certeza é uma experiência ao cliente que você vai fornecer assim sem igual. Muito bem, gente. Então, esse foi o nosso painel falando sobre como essas tecnologias podem ajudar a construção civil de ponta a ponta. Vamos, então, aplaudir os nossos painelistas. Muito obrigada.